Contextualização da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um conflito armado que ocorreu entre os anos de 1864 e 1870. Os países envolvidos nessa guerra foram o Brasil, a Argentina e o Uruguai, que formaram a Tríplice Aliança para combater o Paraguai. O combate ocorreu porque o Paraguai pretendia anexar alguns territórios no Brasil e na Argentina. Igualmente, estava em jogo o controle pela Bacia do Prata. A guerra iniciou por conta do Francisco Solano Lopes, que mandou aprisionar o navio brasileiro Marquês de Olinda, no rio Paraguai, que rumava em direção a Cuiabá, no Mato Grosso. Apesar de ser um navio mercante, Solano Lopes desconfiava que havia armas escondidas nos porões do navio. Logo em seguida, ele atacou a cidade de Dourados, também no Mato Grosso. No ano seguinte, as tropas paraguaias atravessaram o território argentino sem a autorização das autoridades argentinas e conquistaram o Rio Grande do Sul. Diante disso, o governo brasileiro propôs aos vizinhos Argentina e Uruguai um tratado de ajuda mútua contra Solano Lopes. Francisco Solano Lopes foi presidente vitalício do Paraguai de 1862 até 1870, quando faleceu. Durante seu governo, o país foi derrotado na Guerra do Paraguai. Francisco Solano Lopes nasceu em Assunção, capital do Paraguai, no dia 24 de julho de 1827. Filho do presidente vitalício Carlos Antônio Lopes e pai de 6 filhos, com a irlandesa Elisa Alicia Lynch, foi educado na França de Napoleão III. Frequentou a corte e adquiriu uma forte formação militarista, estudando o sistema militar prussiano. Aos 18 anos de idade, foi nomeado general de brigada e foi nomeado por seu pai ministro da Guerra e da Marinha. O Paraguai, desde sua independência, foi governado por ditadores, que procuraram se isolar dos conflitos platinos até a morte de Carlos Antônio Lopes e a ascensão do ditador Francisco Solano Lopes. No dia 16 de outubro de 1862, Solano Lopes convocou o Congresso para elegê-lo presidente do Paraguai por 10 anos. Ao assumir a presidência paraguaia, Solano Lopes continuou a política econômica nacionalista dos seus antecessores, que não admitia a submissão ao capital estrangeiro, em especial ao capital inglês, sendo na época o país mais desenvolvido da América do Sul. Sem o capital estrangeiro, o Paraguai conseguiu ter uma moeda extremamente forte, construiu siderurgicamente fábricas de armas e de pólvora, de materiais de construção, de tecido, tinta, papel, estradas de ferro, telégrafos e entre outras. Caracterizada como uma ditadura nacionalista, a produção nacional era protegida. Solano Lopes criou uma balança comercial favorável, concedeu terras aos camponeses e acabou com o analfabetismo infantil. Francisco Solano Lopes alimentava o sonho expansionista e militarista de formar o Grande Paraguai, que abrangeria as regiões argentinas de Corrientes e Entre Rios, o Uruguai, o Rio Grande do Sul, o Mato Grosso e o próprio Paraguai. A conquista do Uruguai e do Rio Grande do Sul seria fundamental para Lopes, porque daria ao Paraguai uma saída para o mar e lhe libertaria do pagamento de altas taxas alfandegárias cobradas no porto de Buenos Aires. Objetivando a expansão imperialista, Solano Lopes instalou o serviço militar obrigatório. Organizou um exército de 80 mil homens para reaparelhar a marinha e criou indústrias bélicas. A intenção brasileira no Uruguai, que derrubou a Aguirre e a não aceitação por parte do Brasil da intermediação de Solano Lopes no conflito, foi o pretexto para o começo da Guerra do Paraguai. No dia 1º de maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai firmaram um tratado criando a Tríplice Aliança para se opor a Lopes. Várias batalhas se sucederam. A Argentina e o Uruguai tiveram problemas internos e retiraram-se do conflito, deixando ao Brasil a responsabilidade de combater Lopes. Caxias reorganizou o exército. Mais armamentos foram comprados e as operações militares foram aperfeiçoadas. Seguiu-se uma série de vitórias e, em seguida, em janeiro de 1869, a Assunção foi conquistada. Foi empreendida uma violenta perseguição a Solano Lopes, a campanha das Cordilheiras, que terminou na Batalha de Cerro Corá com a morte do presidente paraguaio. Sua morte. Solano Lopes foi executado em Cerro Corá por tropas brasileiras, a mando de Dom Pedro II, em 1º de março de 1870.
Depois de morto, um oficial brasileiro lançou sobre ele, cortando uma orelha. Outro cortou-lhe um dedo. Ainda outro arrebentou-lhe a boca com a coronha do fuzil para colher os dentes. Seu cadáver foi enterrado junto ao de seu filho, Pantito, pelas mãos da Madame Lynch, que, ajudada pela filha menor, cavou com uma lança a sua sepultura. Os restos mortais estão depositados no Panteão dos Heróis, em Assunção. Solano Lopes é tido como um herói pelo povo paraguaio, e o Brasil e a Argentina são os verdadeiros criminosos.